O silêncio antes da tempestade sempre carrega um peso. Naquela tarde em Jerusalém, as crianças brincavam nas ruas empoeiradas, mercadores gritavam suas ofertas e o aroma de pão fresco escapava dos fornos de barro. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia de normalidade. No horizonte, algo se movia. Não eram nuvens. Era ferro, bronze e sangue marchando em direção à Cidade Santa. Dentro do templo, o sumo sacerdote erguia as mãos em oração desesperada. Suas lágrimas caíam sobre o altar, enquanto o som distante de tambores de guerra ecoava cada vez mais perto. As profecias de Jeremias, ignoradas por anos, agora ganhavam forma assustadora. A Babilônia havia despertado, e sua fome era insaciável. Joaquim, rei de Judá, observava do alto das muralhas. Suas mãos tremiam. 3 anos no trono, e agora testemunharia o fim de tudo. Nabucodonosor, o leão da Mesopotâmia, não vinha apenas conquistar territórios. Vinha arrancar a alma de uma nação. Quando os portões ruíram, o céu pareceu rasgar-se. Gritos perfuravam o ar. Famílias corriam sem direção. Soldados caldeus invadiam casas, saqueavam tesouros sagrados, arrastavam jovens e velhos acorrentados. O templo, morada da presença divina, foi profanado. Vasos de ouro consagrados ao Senhor foram jogados em sacos como troféus de guerra. Entre os cativos, 4 adolescentes marchavam em silêncio. Seus rostos sujos de poeira, mas seus olhos brilhavam com algo que nenhum império conseguiria apagar. Fé inabalável. Daniel, Hananias, Misael e Azarias não sabiam ainda, mas estavam prestes a entrar numa batalha que transcenderia espadas e escudos. Uma guerra entre o visível e o invisível, entre tronos terrenos e decretos eternos. A jornada para a Babilônia durou meses, centenas de quilômetros sob o sol escaldante, pés sangrando, corações partidos. Mas algo dentro daqueles jovens permanecia intocado. Se essa história está tocando seu coração, deixe nos comentários. Glória a Deus! Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da fidelidade. Esse testemunho precisa alcançar corações. A Babilônia era um monstro de pedra e ouro. Seus muros eram tão largos que carruagens corriam sobre eles. Os jardins suspensos desafiavam a gravidade. Cascatas artificiais caíam entre terraços floridos. Templos dedicados a Marduk e Ishtar dominavam o horizonte. Era uma cidade construída para intimidar, para fazer qualquer estrangeiro se sentir insignificante. Daniel e seus amigos foram levados ao Palácio Real, onde Aspenaz, o chefe dos oficiais, os aguardava com um olhar calculista. Ele tinha ordens claras: transformar aqueles hebreus em babilônicos perfeitos, apagar suas identidades, reescrever suas almas. A partir de hoje, declarou Aspenaz, vocês não são mais quem eram. Seus nomes hebreus carregam o Deus de vocês, e isso não será permitido aqui. Sua voz ecoava pelo salão de mármore. Daniel, você será Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Hananias será Sadraque. Misael será Mesaque. Azarias será Abed-nego. Cada novo nome era uma corrente invisível, uma tentativa de romper a ligação daqueles jovens com o Deus de Israel. Mas eles sabiam que um nome imposto não muda quem você é por dentro. O treinamento começou imediatamente. 3 anos de educação intensiva. Literatura caldeia, astrologia, matemática, idiomas, história dos impérios. Eles estudariam nos mesmos salões onde magos e feiticeiros aprendiam seus encantamentos. Mas a maior armadilha estava na mesa. Todas as manhãs, banquetes suntuosos eram servidos. Carnes de animais sacrificados aos deuses pagãos, vinhos consagrados em rituais idólatras, iguarias que violavam diretamente as leis dietéticas judaicas. Era sedução disfarçada de honra. Comam, diziam os servos. Esta é a comida do rei. Vocês são privilegiados. Daniel observava as travessas com olhos discernentes. Não era apenas sobre dieta, era sobre lealdade. Comer daquela mesa significava participar da adoração aos ídolos,
curvar-se espiritualmente diante de Marduk. E ali, naquele momento crucial, Daniel tomou a decisão que definiria toda a sua trajetória. Deixe seu amém se você acredita que Deus honra quem o honra. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com quem precisa de encorajamento para permanecer fiel. Sua partilha pode mudar uma vida. Daniel respirou fundo e se aproximou de Aspenaz. O oficial era um homem pragmático, cumpridor de ordens, mas havia nele uma centelha de humanidade que Daniel percebera. Senhor, disse o jovem hebreu com respeito, peço-lhe que não me obrigue a contaminar-me com as iguarias do rei e com o vinho que ele bebe. Aspenaz franziu a testa, preocupado. Ele tinha simpatia por aquele rapaz de olhar firme, mas as implicações eram perigosas. Daniel, entendo sua posição, mas tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele vir que vocês estão mais magros e pálidos que os outros jovens da mesma idade, vocês colocarão minha cabeça em risco. O medo na voz de Aspenaz era real. Nabucodonosor não era conhecido por sua misericórdia com falhas administrativas, mas Daniel não desistiu. Em vez disso, propôs algo ousado, um experimento. Peço-lhe então que faça uma prova com seus servos durante 10 dias, que nos deem apenas vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida real. Então decida conforme o que observar. Era uma aposta arriscada. 10 dias de alimentação simples contra 3 anos de banquetes planejados para fortalecer os futuros conselheiros do império. Mas Aspenaz, tocado pela coragem daquele jovem, concordou. Afinal, 10 dias não matariam ninguém. O teste começou. Enquanto os outros candidatos devoravam carnes suculentas, pães refinados e vinhos aromáticos, Daniel e seus 3 amigos comiam legumes, grãos e bebiam água pura. Os outros jovens riam deles. Vão definhar como plantas sem sol, zombavam. O rei vai descartá-los antes do 1º ano. Mas algo extraordinário aconteceu. A cada manhã, quando o sol nascia sobre os zigurates da Babilônia, Daniel acordava com energia renovada. Sua mente estava mais clara, seu corpo mais forte. Hananias, Misael e Azarias experimentavam o mesmo. Não era apenas física, era como se uma força invisível o sustentasse, uma bênção que transcendia a nutrição. No 10º dia, Aspenaz convocou os 4 para a inspeção. Seus olhos se arregalaram. A pele deles brilhava com saúde vibrante. Se você está sendo desafiado a comprometer sua fé, comente: eu escolho permanecer fiel. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Deus está levantando uma geração que não se curva. Aspenaz não conseguia acreditar no que via. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais vigorosos e com aparência mais nobre do que todos os outros jovens que se banqueteavam diariamente com as iguarias reais. Seus rostos irradiavam vitalidade, seus olhos brilhavam com inteligência aguçada. Era inexplicável pela lógica humana, mas o resultado estava ali, inegável. Continuem com sua dieta, autorizou Aspenaz, ainda perplexo. Não vou forçá-los a comer o que contradiz suas convicções. A partir daquele dia, os 4 hebreus se alimentaram conforme sua consciência, e Deus honrou sua fidelidade de forma sobrenatural. Os meses se transformaram em anos. O treinamento intensificou. Daniel e seus amigos mergulharam nos estudos com dedicação excepcional. Aprenderam a língua caldeia, até dominá-la como nativos. Estudaram astronomia, interpretaram textos antigos, compreenderam sistemas políticos e estratégias administrativas, mas enquanto absorviam conhecimento, mantinham seus corações ancorados no Deus de Israel. Algo sobrenatural operava neles. Suas mentes captavam conceitos complexos com facilidade impressionante. Enquanto outros estudantes lutavam para memorizar tratados, eles compreendiam princípios profundos em horas. Os mestres babilônicos sussurravam entre si: esses hebreus possuem sabedoria que não ensinamos. E Daniel recebeu um dom ainda mais extraordinário: a capacidade de interpretar sonhos e visões.
Era como se Deus abrisse diante dele camadas invisíveis da realidade, permitindo-lhe enxergar além do véu do natural. Ele não buscou esse dom, não se vangloriou dele. Simplesmente o reconheceu como presente divino para servir aos propósitos do Altíssimo. Finalmente, após 3 anos completos de preparação, chegou o dia da apresentação final. Todos os jovens treinados foram conduzidos ao Salão do Trono, um espaço monumental de colunas douradas, afrescos elaborados e o imponente trono de Nabucodonosor, elevado sobre degraus de mármore. O rei era uma figura intimidadora, sua barba entrelaçada com fios de ouro, seu manto púrpura, sua coroa cravejada de pedras preciosas. Mas eram seus olhos que revelavam sua verdadeira natureza, penetrantes, calculistas, cruéis quando necessário. Ele havia construído um império sobre montanhas de ossos. Comente Deus é fiel se você já experimentou ele honrando sua obediência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para fortalecer a fé de outros irmãos. Juntos, somos mais fortes. Nabucodonosor examinou cada jovem pessoalmente, fez perguntas desafiadoras sobre filosofia, testou conhecimentos de estratégia militar, questionou sobre a administração provincial e leis do império. Sua voz trovejava pelo salão, e muitos candidatos tremiam sob seu escrutínio implacável. Quando chegou a vez de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, algo diferente aconteceu. Suas respostas não eram apenas corretas, eram profundas. Demonstravam compreensão que ia além da memorização. Revelavam sabedoria que transcendia os anos de treinamento. O rei se inclinou para a frente em seu trono, genuinamente interessado. Após horas de avaliação, Nabucodonosor se levantou. O silêncio tomou conta do salão. Em todo o meu reino, declarou com voz potente, em todos os meus domínios que se estendem do Mediterrâneo aos confins da Pérsia, não encontrei ninguém comparável a estes 4 jovens hebreus. Em sabedoria, em entendimento, em discernimento, eles superam 10 vezes todos os magos e encantadores de todo o meu império. Foi uma declaração chocante. Os magos caldeus, orgulhosos de suas tradições milenares, sentiram o sangue ferver. Aqueles estrangeiros exilados, conquistados, agora eram exaltados publicamente acima deles. A semente da inveja foi plantada naquele momento. E um dia germinaria em conspiração mortal. Daniel e seus amigos foram nomeados para cargos importantes na administração imperial. Daniel especialmente tornou-se conselheiro próximo do rei. Mas a prosperidade não os embriagou. Todas as noites em seus aposentos, ajoelhavam-se voltados para Jerusalém e oravam ao Deus que os sustentara. Lembravam-se de quem eram, de onde vieram e a quem realmente serviam. Meses de relativa paz se passaram. Daniel aprendia os meandros do poder babilônico, navegava pelas intrigas palacianas com sabedoria celestial, ganhava respeito até de seus invejosos. Mas então, algo perturbador aconteceu. Uma noite Nabucodonosor acordou bruscamente. Seu corpo estava encharcado de suor frio. Seu coração martelava no peito como tambores de guerra. Ele tentou desesperadamente lembrar o que havia sonhado, mas era como tentar segurar água com as mãos. As imagens escapavam, dissolvia-se em névoa, mas a angústia permanecia, pesada como chumbo sobre sua alma. Deixe seu amém, se você crê que Deus usa pessoas fiéis para impactar nações. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe. Precisamos espalhar essas verdades poderosas. Sua parte importa. O rei não conseguiu voltar a dormir. Aquele sonho carregava peso de revelação. Ele sentia nas entranhas. Não era apenas um pesadelo comum, era uma mensagem, um aviso, algo que transcendia o natural. Assim que o sol nasceu, Nabucodonosor convocou urgentemente todos os sábios magos, encantadores, astrólogos e adivinhos do reino. O salão rapidamente se encheu de homens em vestes místicas, carregando amuletos, tábuas de argila com símbolos arcanos, incensos fumegantes. Eles se curvaram diante do trono, confiantes em sua capacidade de interpretar qualquer enigma. Afinal, eram os guardiões do conhecimento oculto da Babilônia, herdeiros de tradições que remontavam à Torre de Babel. Tive um sonho, declarou o rei com voz tensa, e meu espírito está perturbado por querer entender o que significa. Os sábios se entreolharam e responderam em aramaico.
a língua diplomática do império. Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Mas então veio a bomba. Nabucodonosor, com um olhar penetrante, respondeu: minha decisão é firme. Se não me revelarmos tanto o sonho quanto sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão transformadas em monturos de entulho. Porém, se revelarem o sonho e sua interpretação, recebereis presentes, recompensas e grande honra. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Os magos empalideceram. Revelar um sonho esquecido? Isso era impossível. Eles balbuciaram. Não existe homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que seja, jamais exigiu coisa semelhante de mago, encantador ou caldeu. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelá-lo ao rei, exceto os deuses que não habitam entre os mortais. Nabucodonosor explodiu em fúria. Seu rosto ficou vermelho. Veias saltaram em seu pescoço. Vocês estão ganhando tempo? Percebo que querem enrolar porque viram que minha decisão é firme. Se não me contarem o sonho, há uma só sentença para vocês. Combinaram entre si dizer-me mentiras e palavras enganosas, esperando que a situação mude. Portanto, digam-me o sonho, e saberei que podem dar-me também a interpretação. O decreto foi implacável. Todos os sábios da Babilônia seriam executados. Não havia exceções. Comente glória a Deus se você crê que ele revela mistérios aos que o buscam. Curta. Inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas conheçam o Deus que faz o impossível. Não guarde essa mensagem só para você. Arioque, comandante da Guarda Real, recebeu ordens diretas: executar todos os sábios imediatamente. Ele reuniu seus soldados e começou a busca sistemática. Casas foram invadidas, homens arrancados de suas famílias. O pânico se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. E porque Daniel e seus amigos haviam sido designados ao grupo de conselheiros reais, eles também estavam na lista de execução. Quando os soldados chegaram à residência de Daniel, ele não entrou em pânico. Com sabedoria e prudência, perguntou a Arioque: por que o decreto do rei é tão urgente e severo? Arioque, que respeitava Daniel, explicou toda a situação. O sonho esquecido, a exigência impossível, a fúria do rei, a sentença de morte. Daniel ouviu atentamente e então fez um pedido ousado: dá-me tempo, e eu revelarei ao rei a interpretação. Era uma declaração audaciosa, considerando que os mais experientes magos caldeus haviam declarado a tarefa impossível. Mas Daniel não confiava em poderes místicos ou rituais arcanos. Ele conhecia um Deus que estava acima de todos os deuses. Arioque, impressionado pela confiança do jovem hebreu, concordou em falar com o rei. Nabucodonosor, intrigado, concedeu uma breve extensão. Daniel correu para casa e reuniu Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, disse com urgência, nossas vidas estão por um fio, assim como as de todos os sábios da Babilônia. Mas esta não é apenas uma crise, é uma oportunidade. Precisamos buscar a misericórdia do Deus dos céus a respeito deste mistério. Os quatro se ajoelharam juntos. Não fizeram rituais elaborados. Não acenderam incensos mágicos, não consultaram estrelas. Simplesmente clamaram ao Deus vivo, o Criador do universo, aquele que conhece o fim desde o princípio. Oraram durante horas com lágrimas, com fé inabalável. Senhor, Tu és o Deus que revelas os profundos e escondidos mistérios. Tu conheces o que está nas trevas e a luz habita contigo. Revela-nos este segredo, para que Teu nome seja glorificado entre as nações. Naquela noite, enquanto Daniel dormia, Deus lhe deu uma visão. O sonho de Nabucodonosor foi revelado em detalhes cristalinos, junto com sua interpretação profunda. Daniel acordou sobressaltado, o coração transbordando de gratidão. Caiu de joelhos novamente, mas agora em adoração. Se Deus já respondeu uma oração impossível na sua vida, comente obrigado, Senhor. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que outros também sejam encorajados a buscar a Deus. Ele ainda faz milagres. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. Daniel orava com voz embargada de emoção. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que está em trevas, e a luz habita com ele. A Ti, ó Deus de meus pais, eu agradeço e louvo,
Por que me deste sabedoria e poder, que agora me fizeste saber o que te pedimos? Pois revelaste a nós o assunto do rei. Ao amanhecer, Daniel procurou imediatamente Arioque. O comandante estava prestes a continuar as execuções quando o jovem hebreu o interceptou. Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei, e eu lhe mostrarei a interpretação. Arioque, aliviado e esperançoso, conduziu Daniel apressadamente ao palácio. No salão do trono, Nabucodonosor estava mais sombrio que nunca. Noites sem dormir haviam cavado sombras sob seus olhos. Quando Daniel foi anunciado, o rei se inclinou para a frente com interesse renovado. És tu capaz de revelar-me o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respirou fundo. Este era o momento, mas antes de falar sobre o sonho, ele precisava deixar algo claro. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntaste. Começou Daniel com firmeza. Os magos caldeus presentes baixaram as cabeças envergonhados. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O silêncio era absoluto. Cada palavra de Daniel ecoava pelas paredes de pedra. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavas em teu leito são estes. Enquanto dormias, ó rei, tua mente se voltou para o que aconteceria no futuro. Aquele que revela mistérios te mostrou o que há de vir. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se torne conhecida ao rei. Então Daniel começou a descrever, com precisão absoluta, o que Nabucodonosor havia visto e esquecido. Tu, ó rei, estavas olhando, e eis que havia uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa e cujo brilho era extraordinário, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Declare nos comentários. Deus revela mistérios. Inscreva-se agora. Ative as notificações e compartilhe essa história poderosa. Quando Deus age, reinos se curvam. Faça parte dessa corrente de fé. Os olhos de Nabucodonosor se arregalaram. Sim, era exatamente aquilo. A memória voltou como uma inundação. Daniel continuou. A cabeça dessa estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas de bronze. As pernas de ferro. E os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto olhavas, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Atingiu os pés de ferro e barro da estátua e os espatifou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras no verão. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Nabucodonosor estava boquiaberto. Cada detalhe era perfeito. Como aquele jovem poderia saber? Daniel não parou. Este foi o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te deu o reino, o poder, a força e a glória. Tu és a cabeça de ouro. O rei se encheu de orgulho momentâneo, mas Daniel rapidamente trouxe a perspectiva divina. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A seguir, um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. Haverá ainda um quarto reino forte como ferro, que despedaçará e esmagará tudo. Mas assim como viste os pés e dedos em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, com algo da firmeza do ferro, porém misturado com barro frágil. A profecia avançava através dos séculos. Daniel estava revelando o curso da história humana antes que ela acontecesse. Os impérios que viriam: Pérsia, Grécia, Roma e suas divisões. Os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Como viste o ferro misturado com barro, assim se misturarão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E então veio a parte mais gloriosa da profecia. A voz de Daniel subiu em intensidade e reverência. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído, nem passará a soberania para outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Foi isso que viste, uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Comente amém se você aguarda o reino eterno do Senhor. Curta, inscreva-se e compartilhe. Essa profecia precisa ecoar até os confins da terra. Seja um instrumento nas mãos de Deus. O silêncio que se seguiu era sagrado. Nabucodonosor,
o homem mais poderoso da terra, aquele que fazia reis e nações tremerem, estava completamente desarmado diante da revelação divina. Lágrimas brotaram em seus olhos. Algo dentro dele reconheceu a verdade absoluta daquelas palavras. Então, para o choque de toda a corte, o grande rei da Babilônia desceu de seu trono. Seus joelhos tocaram o chão diante de Daniel. Prostrou-se com o rosto em terra e ordenou que lhe oferecessem tributo e incenso. Certamente o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel foi imediatamente promovido. Recebeu presentes magníficos. Foi nomeado governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Mas ele não esqueceu seus irmãos. Ó rei, peço que também nomes Sadraque, Mesaque e Abed-nego para administrarem os negócios da província da Babilônia. O rei concordou prontamente. Aquela noite marcou um ponto de virada. O nome do Deus de Israel começou a ecoar pelos corredores do maior império do mundo. Os magos caldeus, envergonhados mas vivos, sussurravam entre si sobre o poder do Deus hebreu. Comerciantes levavam a história pelas rotas de caravanas. Soldados contavam nos acampamentos sobre o jovem que revelou o impossível. Mas esta vitória era apenas o começo. Daniel compreendeu algo profundo naquela revelação. Impérios humanos, não importa quão gloriosos, são temporários. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro, todos cairiam. Mas haveria um reino diferente, não construído por mãos humanas, não estabelecido por conquistas militares. Um reino eterno, indestrutível, governado pelo próprio Deus. E Daniel, o exilado que se recusou a contaminar-se, o cativo que manteve sua fidelidade, o servo que orava 3 vezes ao dia mesmo sob ameaça de morte, tornou-se testemunha viva de uma verdade eterna. Aqueles que honram a Deus serão por ele honrados. Não importa quantos impérios se levantem e caiam. Não importa quantos reis reinem e morram. O reino de Deus permanecerá para sempre, e os fiéis terão sua herança nele. Daniel olhou pela janela do palácio em direção a Jerusalém distante e sussurrou: Teu reino é eterno, ó Senhor, e teu domínio jamais terá fim. Se essa história fortaleceu sua fé, comente. Eu sirvo ao Deus eterno. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho, curta e compartilhe para que milhares conheçam o poder da fidelidade a Deus. Você foi escolhido para ser testemunha nesta geração. Não guarde essa mensagem só para você. Ela precisa alcançar corações, transformar vidas e preparar o povo de Deus. Juntos somos mais fortes. Fé.